Então, pessoal, estou aqui com a turma do quarto período de Sistemas de Informação aí da Libertas e vamos criar um projeto utilizando o framework Django com a linguagem Python, tá? Então, como que eu posso criar o projeto? Eu vou usar a linha de comando porque, independente da ferramenta que você for utilizar, você consegue criar o seu projeto sem dependência alguma. Então, o primeiro passo é abrir o prompt de comando. E eu vou criar tudo do zero. Então, primeiro passo, eu vou criar uma pasta para armazenar meus projetos, que eu posso criar vários projetos. Então, vou criar aqui mkdir meus projetos, por exemplo. cd meus projetos, eu entrei na pasta. E aí eu vou criar um ambiente virtual. Qual que é a ideia do ambiente virtual? Eu posso criar vários ambientes virtuais em que eu instalo as dependências do meu projeto. E aí um projeto não atrapalha o outro, tá? Para isso eu rodo o comandinho Python -m venv e eu coloco o nome do meu ambiente virtual, que pode ser qualquer nome. Eu vou usar o nome myvenv, tá? Então, a criação do ambiente virtual eu faço uma vez só, tá? Eu não preciso toda vez criar esse ambiente virtual novamente. Demora um pouquinho mesmo, tá? Aí, criou um ambiente virtual. Agora eu vou ativar o ambiente virtual. Isso eu preciso fazer toda vez. Então, toda vez que for mexer no meu projeto novamente, eu tenho que, primeira coisa, o primeiro passo, entrar na pasta, através do cd meus projetos, e aí eu ativo o meu ambiente virtual através do comando myvenv /scripts /activate. Pronto. Como que eu sei que ativou o meu ambiente virtual? Porque todo comando que eu escrevo a partir de agora tem esse myvenv entre parênteses. Poderia ser qualquer outro nome, né? Eu chamei de myvenv, mas poderia ser qualquer outro nome, ok? E agora eu vou instalar o Django, a mesma coisa. Você vai instalar o Django só se você não tiver já instalado. Então eu vou rodar aqui o Python -m pip install. Pip é um gerenciador de instalações para o Python. Então, a primeira coisa, eu vou atualizar meu repositório do Python. Então, ele busca todas as atualizações de frameworks, bibliotecas e tudo mais que você tem em Python, tá? E aí eu vou criar um novo arquivo. Para não ter erro, para eu não criar na pasta errada, eu vou criar aqui pelo prompt de comando mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, notepad espaço requeriments.txt. São os meus requisitos, né, para instalação. Ele abre o bloco de notas e diz que o arquivo não existe. Se eu desejo criar, eu digo que sim. E aqui dentro eu escrevo Django til igual 2.0.6. O que isso significa? Significa que quando eu pedir para o pip rodar as instalações, ele vai instalar o Django na versão mais ou menos 2.0.6. Se não tiver 2.0.6, que seja uma compatível então. Então eu salvo. E agora eu rodo a instalação do Django. Pip install -r requirements.txt. Eu começo a digitar, uma dica legal, eu começar a digitar e teclar a tecla Tab. Tá? Aperta o Tab, ele autocompleta para você. Então eu rodo aqui e ele vai instalar o Django para você.
Bom, ele vai baixar todo o framework, então demora um pouquinho mesmo, depende da velocidade da sua internet aí. Está instalando o Django. Então isso é para você criar o projeto do zero. Quando você, a única coisa que você tem instalada no seu computador é o Python. Aí, pessoal, já baixou o Django, tá? Para o meu ambiente virtual. Agora eu vou criar meu primeiro projeto. Então eu vou chamar aqui o Django -admin start project e eu coloco o nome do projeto, tá? Então eu vou colocar o nome do projeto, sei lá, de meu site, por exemplo. Pode ser qualquer nome, tá? Então eu vou criar aqui meu site, por exemplo. Pronto, já criou. Possivelmente você vai ter essa pasta aqui, ó. Vou abrir aqui o explorador de arquivos. Veja bem, eu vou na mesma pasta que eu estou aqui navegando aqui pelo prompt de comando. Então, C2.user professor meus projetos. Então, C2. Usuários, professor, meus projetos. E eu tenho aqui, ó, meu site. Dentro do meu site eu tenho o manage.py, que é o arquivo Python responsável por eu criar aplicações, rodar vários scripts aí para o meu projeto. E dentro do meu site eu tenho o arquivo de configurações, que é esse settings.py. Eu vou abrir ele, tá? Você pode abrir ele em qualquer editor de código que você quiser. Eu recomendo o PyCharm, ele é um pouco mais pesado, mas ele autocompleta, valida erros do teu código, é bem bacana. Então, vale a pena editar com o PyCharm. Demora um pouquinho, então tem um pouquinho de paciência. Tá aqui, abriu o PyCharm. E eu vou editar algumas configurações nesse meu projeto. A primeira configuração que eu vou mudar aqui é o time zone. Time zone está UTC. Eu vou mudar para América /São Paulo, que é o horário, né? Ele vai controlar o nosso fuso horário, tá? O language code tá Estados Unidos, inglês dos Estados Unidos. Eu vou mudar para PT-BR, português do Brasil, tá? Outra coisa que eu vou configurar aqui no final é a minha static, tudo maiúsculo, static root, que é a minha pasta raiz. Então eu vou buscar aqui os.pf.join basedir e entre aspas static. E eu vou configurar as permissões para que eu consiga acessar a minha página. Então eu vou procurar aqui, ó, o allowed hosts, está aqui. Quem que eu vou permitir acessar a minha página? O 127.0.0.1, que digamos é o IP local, e também o Python Anywhere.com, que a gente vai usar depois, nas próximas aulas Python Anywhere aqui, tá? Que é um local para a gente poder hospedar nossa aplicação. Tá? Outra coisa que eu vou mexer aqui, banco de dados. Vamos configurar aqui o banco de dados, vamos ver aqui.
databases, ele já está configuradinho. Ó. Ele está usando SQLite. Se eu quisesse usar, por exemplo, um PostgreSQL ou MySQL, eu mudaria aqui. Tá? Muito bem. Agora que eu já salvei, dei Ctrl S, já salvei meus settings, eu vou criar o banco de dados. O comando para criar o banco de dados é o seguinte, eu tenho que estar dentro da pasta dos meus projetos, ó, vou dar e eu vou entrar na pasta meu site. Ó, se eu der um dir aqui, deixa eu dar um CLS para aqui para cima, ó, deixa eu dar um dir novamente. Então ele tem o manage.py e eu vou rodar ele. Então eu faço python manage.py e eu vou rodar o comandinho migrate. O comando migrate, ele cria o banco de dados. Posteriormente, quando nós criarmos nossos modelos, a gente vai rodar esse migrate novamente. Ó. Então, faço migrate. Bom, agora que eu rodei o comando migrate, eu criei o banco de dados, eu vou testar a minha aplicação. Para testar, para executar ela, né, eu uso aqui o python manage.py run server. Quando eu faço run server, ele inicializa o meu servidor, tá? Então eu posso acessar esse endereço aqui, ó, 127.001.2.8000 no meu navegador. Vamos testar? 127.0.0.0.1 2.8000. Opa, demorando um pouco mais que o normal, hein? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso foguetinho do Django. Em português, porque eu pedi para traduzir, eu mudei aquela configuração no settings, tá? Então já apareceu aqui tudo certo. Tá ok? Agora o que nós vamos fazer? O projeto está criado, eu vou trabalhar com modelos, tá? O que são modelos do Django? Modelos são representações do banco de dados. Então, sempre que eu quiser criar ter acesso a alguma tabela no banco de dados, criar uma tabela, inclusive, eu vou executar, eu vou criar um modelo, tá? Então, vamos lá. Para criar um modelo, primeira coisa, eu estou rodando o servidor. Quando eu estou rodando o servidor, eu não consigo executar comando nenhum aqui mais. Então, eu vou deixar minimizado esse prompt de comando e vou abrir outro prompt de comando. Isso é até interessante para quando você desligar o computador, saber como que continua o projeto, tá? Então, vou dar cd meus projetos, cd meu site, que é o nome do meu projeto, tá? E vou iniciar minha Venv. Minha Venv fica na pasta anterior. Peraí, cd.ponto. Então vamos lá, para iniciar minha Venv, eu vou colocar myvenv barra scripts barra activate. Pronto. Agora eu consigo rodar meus comandos porque tá o myvenv aqui no início. Muitas vezes as pessoas esquecem de inicializar o ambiente virtual e aí nada dá certo, tá? Agora sim eu entro no meu site e vou criar uma aplicação. Essa aplicação pode ser de qualquer nome, tá? Então eu vou criar uma aplicação, por exemplo, python manage.py start app para criar a nossa aplicação. E eu vou chamar de cadastro. Posso chamar de qualquer nome, eu vou chamar de cadastro, então. Bom, criei minha aplicação. Se eu for navegar aqui nos meus arquivos agora, ó, eu tenho a pastinha cadastro e eu tenho os arquivos. Eu tenho o modelo, eu tenho a visão, já tenho classe para teste automatizado, tem várias coisas aqui já. E aí o que eu faço? Eu tenho que configurar essa minha aplicação. Então vou lá no meu site, no settings.py, que é o arquivo que eu já tinha aberto, tá, o settings.py.
e eu vou procurar aqui Installed Apps. E eu vou colocar mais uma aplicação, que é a minha aplicação chamada Cadastro. Termina aqui com a vírgula. Certo? E agora eu vou editar o meu modelo. Então vou abrir aqui o meu cadastro. Tem aqui o modelo.py, models.py. E ele já vem aqui bonitinho com o meu modelo, tá? Então, eu posso criar agora quantas classes eu quiser dentro desse models.py. Eu vou fazer duas classes aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, from Django.utils import time zone, se eu quiser usar alguma coisa relacionada à hora. E eu vou criar aqui a class, vamos chamar aqui produto, por exemplo, tá? E aí, no construtor dele, como parâmetro, ele tem que receber o models.model. Dois pontos. E aqui dentro eu vou criar os atributos do produto. Lembre-se que o modelo é uma representação do banco de dados, tá? Então, eu vou colocar aqui a descrição do produto. E essa descrição, eu vou colocar ela como sendo o models.charField. E eu vou colocar o máximo de caracteres que ele aceita. Isso em Python não seria necessário, mas como ele representa o banco de dados, então ele precisa definir os tipos de cada atributo, tá? Então, eu vou colocar a descrição, vou colocar preço também. E aí eu vou colocar novamente models. O preço eu posso colocar ele como decimal field. Bom, e agora vamos colocar também agora uma chave estrangeira. Então eu vou colocar marca, por exemplo. Marca, eu vou fazer uma chave estrangeira com models.foreign key. Eu vou fazer uma foreign key com marca, por exemplo. Eu vou colocar uma regra on delete, ou seja, quando deletar a marca, eu vou fazer models.cascade. Beleza. Quem que é marca? Eu não tenho marca ainda. Daqui a pouco eu vou criar, tá? E outra coisa que eu preciso colocar no meu modelo é o def __ string self. E o que é esse def __ string self? É o método que retorna o texto principal aí do meu modelo. Então, vou dar return self.descrição, por exemplo. Beleza. Fiz a minha classe produto. Agora eu vou fazer a minha classe de marca. Então, class marca models.model é igualzinho. Dois pontos. E eu vou colocar aqui, ó, o nome da marca é igual a models.charField com o máximo de caracteres, max length, de 25 caracteres, por exemplo. Tá? E a mesma coisa, eu vou fazer ali o meu def, criar um método, né? __ str self return self.nome marca. E aqui está, eu criei dois modelos, o modelo de produto e o modelo de marca, sendo que o produto relaciona a marca através da chave estrangeira. Tá? Bom, agora que eu
criei meu modelo, eu vou criar meu banco de dados de fato. Como que eu faço para criar o meu banco de dados? Basta eu rodar o comando python manage.py make migrations cadastro. Quem que é cadastro? É o nome do meu app que eu criei. Lá na minha pastinha, ó, se eu for navegar, a minha pasta se chama cadastro. Então, esse é o nome que eu vou usar aqui. Eu dou um enter. E, ops, temos um problema. Tem um erro aqui. Models não foi definido. O que aconteceu? Vamos ver aqui. Cometi um engano aqui, pessoal. Models aqui com M minúsculo, perdão. M minúsculo aqui, ó. Porque ele vem desse import, tá? Vamos rodar de novo. Deixa eu dar um CLS aqui, um clear. E vamos lá, make migrations. E... vamos lá. Max Length eu escrevi errado. Eita, hoje eu tô mouse, hein? Length é com TH, não é HT. Oh, meu Deus. E o legal é isso, que ele vai informando o erro, ó. Fazendo de propósito para vocês verem o erro. Mentira. Vamos lá de novo. Deixa eu dar um CLS. Terceira tentativa. Make migrations. E pronto, ó, coisa linda. Ó. Criou o modelo marca e o modelo produto também, tá? Então, pessoal, o que eu vou rodar agora? Ó? Python manage.py migrate. O que o migrate faz? Ele cria realmente o banco de dados de tudo que ele sincroniza, né, os meus modelos com o banco de dados. Então, primeira coisa, eu tenho que rodar o make migrations e depois eu dou um migrate. Pronto, já criei meu banco de dados. Agora nós vamos criar usuário para poder administrar essas informações, tá? Para isso, o que eu faço? Eu vou editar um arquivo aqui, ó. Dentro do cadastro, eu tenho aqui o admin.py. Eu vou editar ele. Abro ele aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ele está aqui, ó, from django.contrib import admin. Eu vou colocar outras coisas. Eu vou colocar aqui, ó, from ponto models import, e aí eu vou colocar os meus cadastros. Então, import produto. De novo, from.models, que é meu arquivo, import marca. Se eu tivesse outro cadastro, eu colocaria aqui também. E para cada carinha desse aqui, eu vou fazer um admin.site.register para registrar o produto. E aqui é a mesma coisa, admin.site.register marca. E eu vou criar um usuário para poder administrar isso agora. Então, o que eu faço? Volto na linha de comando e vou criar um usuário. Python manage.py. Observe que a gente usa muito isso, Python manage.py, porque o manage tem todos os recursos que nós precisamos aí para administrar a nossa aplicação Django. Então, create super user. Aí ele pergunta qual o nome do usuário. Eu vou escrever aqui Eli. Qual e-mail? Qual senha? Detalhe, quando você digita a senha, ele não mostra nada, tá? É assim mesmo. E aí eu coloquei uma senha muito curta. Ele disse que a senha tem que ter pelo menos 8 caracteres. Pronto. Criei o meu super usuário. Agora eu consigo acessar um site, ó. Lembrem-se que eu tenho um outro prompt de comando que está aqui já com o meu site, meu servidor rodando, né? Então eu posso vir aqui no prompt de comando, fazer um /admin. Esse meu navegador não está legal hoje. C
para pausar o meu servidor. Ah, abriu. Agora abriu. Demorou um pouco, mas abriu. Beleza. Eli, vou digitar a minha senha. E pronto, ó. Cadastro, que é o nome da nossa aplicação, e aqui, marcas e produtos. Então, vou cadastrar uma marca primeiro, ó, adicionar marca. Então, vou colocar uma marca qualquer aqui, ó, nome de marca. Vou colocar aqui, pode ser Ford, por exemplo. Salvar e adicionar outro. Vou colocar Fiat. Salvar. Então, ele mostra aqui as marcas que eu já tenho cadastrado. Eu posso alterar, eu posso apagar elas. É um CRUD completo, tá? Voltar aqui no início, vou em produtos. Tem nenhum produto, adiciono produto. Vamos lá. Descrição do produto. Então, vou colocar aqui Uno da Fiat. Salvo, adiciono outro. Vamos colocar agora Fiesta Ford. Salvo. E aqui está o nosso CRUD, nosso cadastro. Fechou?